Olá! Começa agora a edição 449 da Semana Moveleira. Veja as principais notícias da última semana aqui na MVTV. Hoje o nosso estúdio apresenta alguns móveis da linha da Patrimar. A empresa possui fábrica na cidade de Jaci, em São Paulo. Móveis de Valor busca respostas para o desabastecimento de painéis de madeira. Pandemia provoca grande descompasso no setor. Hoje você vai saber que o STF pautou julgamento que pode beneficiar as empresas. É um recurso que discute se o ISS deve entrar na base de cálculo do PIS e da COFINS das empresas, e as chances de derrota do governo são grandes. Também vai saber que o Magazine Luiza comprou a empresa que faz a indústria vender direto ao consumidor. Decisão do Magalu é sinalização de que isso pode ser uma tendência no mercado brasileiro. E por falar em sinalização, os preços dos móveis na indústria subiram em julho. É o primeiro sinal de que há correção dos preços depois da alta dos insumos. E para continuar no tema retomada, as indústrias de Bento Gonçalves voltam a contratar. Em junho foram abertas 52 vagas, segundo os dados do CAGED. E uma boa notícia para as indústrias de colchões. O Inmetro adiou mais uma vez a entrada em vigor da Portaria 515, dando mais tempo para as empresas se ajustarem às novas exigências. Uma prefeitura gaúcha está incentivando as pessoas a doarem móveis usados para as famílias carentes. O projeto deveria ser incentivado pelas entidades moveleiras para ser realizado em todo o país. E a reabertura do varejo anima os industriais. A confiança da indústria subiu 12 pontos em julho, segundo a CNI. E na sessão Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, trata hoje sobre o grave problema dos descontos permanentes nas lojas de imóveis. Tudo isso agora na Semana Moveleira, o único telejornal do setor há 8 anos na web. Seus produtos estão na mesa do comprador? A nova fase de negócios deve ser mais rápida, eficiente e direta. Para isso, seus produtos devem estar na mesa do comprador de maneira permanente. Assim, com um clique, o lojista contata com você para fechar a compra na hora que ele quiser. O Provendas é vantajoso para você, que pode vender e também prospectar novos clientes entre os mais de 50 mil pontos de vendas que são alcançados, inclusive com ações de e-mail marketing promovendo seus móveis. Então, seus produtos estão na mesa do comprador? Nós colocamos hoje mesmo. Acesse agora o endereço que está na sua tela e saiba mais sobre a nova plataforma geradora de negócios entre o varejo e a indústria de móveis do Brasil. Muitos concorrentes seus já estão vendendo mais no Provendas. Chegou ao conhecimento da Móveis de Valor ofícios encaminhados à Abimóvel, pelo Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas, o CIMA, e pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul, a Moverx, pedindo intervenção da entidade nacional do setor, inclusive junto ao governo federal, visando a normalização do fornecimento de painéis de madeira à indústria moveleira. As entidades questionam também os constantes aumentos de preço e possíveis privilégios às exportações do produto por parte das paineleiras. Nossa equipe entrou em contato com a indústria brasileira de árvore, a IBA, que prontamente nos retornou justificando que a falta de matéria-prima nesse período de pandemia se deve ao fato das empresas terem feito os ajustes na produção, além da retomada da demanda em junho, acima da expectativa. Porém, destaca que as indústrias estão trabalhando para normalizar a oferta o quanto antes. Em relação ao aumento de preços, declara que a entidade não se pronuncia, porque se trata de uma estratégia de cada empresa.
Já a Duratex enviou, através da assessoria de imprensa, um e-mail de 2 linhas, dizendo apenas que prefere não se manifestar. A Móveis de Valor, que já havia abordado o tema em reportagem assinada pela editora Nova Corse, vai continuar buscando respostas ao problema do desabastecimento e dos aumentos de preço, não só dos painéis de madeira, mas de outros componentes usados pela indústria moveleira, como ferragens, tecidos, vidros e embalagens. A Móveis de Valor está fazendo a sua parte, porque nos interessa levar informações e, principalmente, nossas posições para que os empresários moveleiros possam ter o máximo de subsídio para orientar as suas ações. E vamos continuar fazendo isso. O ministro Celso de Mello, do STF, pautou para o dia 14 de agosto discussão tributária, que deve custar 32 bilhões de reais à União nos próximos 5 anos, segundo as contas da Receita. É um recurso que discute se o ISS deve entrar na base de cálculos do PIS e da COFINS das empresas, e as chances de derrota do governo são grandes. O tribunal vai decidir se o dinheiro que as empresas recebem como valor de ISS repassado aos consumidores pode ser considerado faturamento e ser computado como base de cálculo do PIS e da COFINS. Hoje, a Receita considera a receita bruta todo o valor que entra no caixa das empresas, tanto o referente a vendas quanto os valores de impostos repassados. Caso o governo saia derrotado desse caso, a base sobre a qual se calcula o PIS e a COFINS vai ser reduzida, o que acarretará menos arrecadação. Segundo o cálculo de riscos fiscais do governo, a derrota custará 6,1 bilhões de reais à União só este ano. Em 5 anos, o rombo será de 32,3 bilhões de reais. O caso está listado como um risco possível. Isso quer dizer que o governo não conta com a vitória. E a derrota é mesmo quase certa. Em 2017, o Supremo já decidiu que o ICMS não deve entrar na base de cálculo do PIS e da COFINS. O imposto é outro, mas a tese é a mesma. O Magazine Luiza anunciou a compra da Hub Sales, plataforma por meio da qual fabricantes oferecem seus produtos diretamente aos consumidores. O sortimento oferecido pelas indústrias ganha relevância nas plataformas e elas têm a oportunidade de escalar de forma significativa seus negócios por meio do e-commerce, afirmou o Magazine Luiza, alegando que esse modelo elimina intermediários e eleva a margem da indústria por reduzir custos de distribuição. A Hub Sales é especializada nos setores calçadistas e de confecções, movimentando mais de 100 milhões de reais e mais de 700 mil pedidos anuais. O valor da compra não foi divulgado. Mas é a sinalização sobre uma nova tendência no mercado que chama a atenção. Há algum tempo, muitos especialistas em varejo têm sugerido uma desintermediação da cadeia, considerando mais rentável para a indústria e para o consumidor a venda direta. No setor moveleiro, já existem alguns casos bem-sucedidos de fabricantes participando diretamente de marketplaces, fazendo a gestão de seus produtos. A principal vantagem é a precificação, que gera mais lucro ao fabricante e preços mais justos para os consumidores. Pesquisa do Índice de Preços ao Produtor identificou alta de 0,41% em junho, 0,3 pontos percentuais mais alto do que o verificado em maio, segundo a pesquisa mensal do IBGE. No acumulado do ano, a alta é de 3,1%, também maior do que os 2,4% registrados no acumulado dos últimos 12 meses. Os números mostram uma evolução nos preços dos móveis na fábrica, em linha com as expectativas de fornecedores e lojistas, considerando os aumentos nos custos de produção a partir de maio, com altas em matérias-primas, insumos e até mão de obra. Em 2019, tendo em vista a pressão sobre a oferta, a alta dos preços na indústria de móveis subiu apenas 1,2%. A estimativa para esse ano é que possam se aproximar aos 2 dígitos, considerando a forte elevação dos custos para a indústria verificados até agora.
Os números do CAGED apontam um saldo positivo de 52 novas vagas de emprego em junho deste ano no setor moveleiro de Bento Gonçalves. O número ocorre após queda de 291 postos em abril e 117 em maio. No acumulado de janeiro a junho, o saldo ainda é negativo em 147 vagas quando comparado ao mesmo período do ano passado. A indústria de imóveis ainda sente o forte impacto causado pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. As informações de faturamento no mês de maio mostram uma leve diminuição nas perdas para o polo moveleiro de Bento Gonçalves. No acumulado de janeiro a maio, entretanto, a queda ainda é bastante considerável. O faturamento do polo nos 5 primeiros meses de 2020 foi de R$ 656,9 milhões de reais, queda de 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho de 2020 vinha sendo positivo, quando avaliados apenas os meses de janeiro e fevereiro, e antes da crise, a projeção era de crescimento neste ano. Considera-se que março e abril tenham sido os piores meses da história para a indústria moveleira. Veja a seguir. E uma boa notícia para as indústrias de colchões. O Inmetro adiou mais uma vez a entrada em vigor da Portaria 515, dando mais tempo para as empresas se ajustarem às novas exigências. Uma prefeitura gaúcha está incentivando as pessoas a doarem móveis usados para as famílias carentes. O projeto deveria ser incentivado pelas entidades moveleiras para ser realizado em todo o país. E a reabertura do varejo anima os industriais. A confiança da indústria subiu 12 pontos em julho, segundo a CNI. E na sessão Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, trata hoje sobre o grave problema dos descontos permanentes nas lojas de imóveis. Agora a tecnologia leva os móveis até você. A retomada do varejo físico vai impor mais velocidade na escolha de novos produtos e talvez novos fornecedores. O consumidor vai comprar mais depois de alguns meses de isolamento social. Mas, além do protocolo de segurança exigido pelas autoridades, sua loja precisa oferecer novidades. E novidades estão no Provendas, plataforma que liga lojistas e fabricantes de móveis do Brasil. Visite o site que aparece aí na sua tela. Comprar móveis ficou mais rápido, mais fácil, mais direto. Tem centenas de lojistas que já estão comprando pelo Provendas. O Inmetro publicou no dia 4 de agosto a Portaria 251, que aumenta em 6 meses o prazo para o cumprimento dos requisitos da Portaria 515, com normas referentes aos colchões de espuma flexível de poliuretano. Os fabricantes contam agora com mais 6 meses para se adequarem à simplificação documental da regulamentação para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano estabelecida pelo órgão normatizador. Em maio deste ano, em resposta à solicitação feita pela Abicol, o Inmetro concordou em prorrogar o prazo por 6 meses, por conta do impacto das medidas de enfrentamento à pandemia, já que a maioria das empresas do setor colchoeiro estavam fechadas ou com atividades reduzidas, e que, em decorrência disso, havia elevado estoque de insumos e produtos nas fábricas. Com a nova prorrogação, a Portaria 515 terá efeito apenas a partir de 13 de fevereiro de 2021, o que está sendo considerado muito positivo pela Abicol, que representa os interesses da indústria colchoeira nacional. A Prefeitura de Parobé, no Rio Grande do Sul, criou um banco de imóveis destinado às famílias de baixa renda ou que sofreram alguma perda repentina em eventos adversos, como enchentes e incêndios. Quem tiver equipamentos para doação pode ligar para o gabinete do prefeito para que uma equipe faça o transporte dos itens com um caminhão.
O projeto de Parobé deveria servir de modelo para incentivar outros municípios a adotar iniciativa semelhante. Quem tem imóvel usado e pretende comprar um novo sabe das dificuldades em se desfazer do usado. Projetos como esse têm um mérito. Por um lado, porque proporciona melhores condições de vida para a população que tem menos condições de comprar um móvel novo. E de outro lado, é um estímulo para a substituição dos móveis usados. É uma boa ideia que a Bimóvel deveria propagar entre as prefeituras brasileiras. O índice de confiança da indústria avançou 12,2 pontos em julho em relação a junho, alcançando 89,8 pontos. A elevação foi a segunda da série histórica do índice aferido pela Fundação Getúlio Vargas, sendo que a maior, de 16,2 pontos, foi verificada entre maio e junho. Apesar dos avanços, o índice ainda está abaixo do nível pré-crise, 101,4 pontos em fevereiro. A melhora foi generalizada, atingindo 18 dos 19 segmentos industriais pesquisados. De acordo com o relatório da FGV, o resultado decorre de melhor avaliação dos empresários em relação ao momento presente e, principalmente, diminuição do pessimismo para os próximos 3 e 6 meses. Houve também crescimento das médias móveis trimestrais, movimento que sucede 4 meses de queda. O nível de utilização da capacidade instalada avançou 5,7 pontos percentuais, porém abaixo 3,9 pontos percentuais do visto em fevereiro e inferior 7,5 pontos percentuais da média de janeiro de 2019 a março de 2020. A edição de julho de 2020 da sondagem da indústria coletou informações de 1.082 empresas entre os dias 1º e 25 desse mês. A próxima divulgação ocorrerá em 27 de agosto. Hoje, o nosso cenário mostra algumas peças do catálogo de produtos da Patrimar Móveis. Esses móveis estão disponíveis para lojistas na plataforma Provendas, no endereço que está na sua tela. No Cá Entre Nós dessa semana, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, trata sobre o grave problema dos descontos permanentes nas lojas de imóveis. Olá! Primeiro vejamos alguns dados da Nielsen, referência global em mensuração e análise de dados. 1. O Brasil é o país mais vulnerável a alterações de preços na América Latina. 2. As novas dinâmicas do consumo trarão vários ajustes que impactarão as decisões de compra do consumidor no curto, médio e longo prazos. Quanto mais o consumidor ficar em isolamento, mais profundas serão as mudanças no comportamento do consumidor. 3. No Brasil, 89% dos itens geram mais vendas subsidiadas do que incrementais, quando estão com descontos. 4. Com os brasileiros sempre atentos aos itens em promoção, quebrar essa barreira para garantir lucratividade é um desafio. Os varejistas devem entender quais produtos realmente respondem à promoção e ter estratégias claras para eles. Descontos não podem ser usuais e muito frequentes, nem por períodos muito longos. 5. A promoção não deve ser vista como uma alavanca tática para corrigir estratégias de preço regular, mas sim um mecanismo estratégico que direcione um crescimento lucrativo. Percebe? Não parece que a Nielsen estava falando especificamente de móveis? Porque é exatamente assim que o varejo de móveis se comporta hoje. Descontos 364 dias e descontos em cima dos descontos na Black Friday.
Para manter essa estratégia, pressionam os fabricantes por preços mais baixos. E com isso, o consumidor perde a noção do que é preço justo. Com base tão larga de preços, fica difícil saber o que é barato e o que é caro, considerando o uso de um determinado móvel. Veja o exemplo de uma sala de jantar de pouco mais de R$400 e outra de quase R$8.000. É difícil decidir sobre custo-benefício, a não ser que você seja especialista em materiais, design, etc., o que não é o caso. E na dúvida, o preço fala mais alto. Brício Castro, líder de pricing da Nielsen Brasil, afirma que no pós-crise é necessário simplificar para elevar os lucros e atender o consumidor. O brasileiro não compra móveis porque estão na moda. Compra quando precisa. Então, simplificar significa que a venda deve ser incremental, ou seja, gerar lucro. O fato é que aquela sala de jantar de pouco mais de R$400 está barata demais. Seguramente não gera lucro para o fabricante nem para o lojista, considerando os materiais e o custo de produção e de venda, naturalmente. Mas com certeza, a de quase R$8.000 tem valor que justifica o preço e dá lucro para o fabricante e para o lojista. Neste caso, mais significa valor. E cá entre nós, já disse isso antes, mas é bom repetir. Se a indústria e o varejo não melhorarem suas margens agora, jamais terão outra oportunidade como essa para fazer. Até a próxima semana. Essas foram as notícias mais importantes do setor na Semana Moveleira. E não esqueça, juntos vamos sair dessa. Obrigada por sua audiência e nos vemos na próxima edição. Um abraço a todos.